Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Karina, sou professora de História do Colégio Sagrada Família. Eu dou aula para os alunos do sexto, sétimo e oitavo ano da sede São José e também para os alunos do sétimo e do oitavo do centro no período da tarde. Na aula de hoje, eu também vou representar as professoras Rosicléia e Graziele, que trabalham com os alunos do sexto ano da sede auxiliadora e também com os alunos do sexto ano do centro no período da manhã e da tarde. Bem, o tema da aula de hoje é uma continuação do assunto que nós já trabalhávamos antes das avaliações. Nós começamos a falar sobre o Egito Antigo e nas aulas anteriores nós conversamos sobre a economia, sobre a formação do Egito, desde a época em que eles se organizavam em aldeias até a formação do Império. Falamos sobre a função e a importância do faraó como governante do Egito. Falamos também da grande importância do rio Nilo para a formação dessa civilização. Tanto é que ela é conhecida como uma civilização fluvial pela importância das águas do rio para o desenvolvimento da agricultura e da economia de forma geral. Falamos também sobre a estrutura da sociedade. Vimos que a sociedade do Egito Antigo era uma sociedade hierarquizada, desigual, onde existia escravidão. Falamos um pouco sobre o papel da mulher nessa sociedade. Enfim, nós estudamos essa estrutura do Egito nas aulas passadas, foi cobrado inclusive no conteúdo para a prova, mas agora nós vamos falar sobre o Egito Antigo em um outro aspecto. Nós vamos falar principalmente do que diz respeito à religião. A religião, também vamos falar um pouco sobre a escrita, tá? Então esse assunto você encontra no segundo tema sobre o Egito, tá? Que é o tema 3 da unidade que estamos estudando. Esse tema você encontra a partir da página 96 e, como eu já falei, é o tema 3 da unidade 4. Bom, esse assunto eu tenho certeza que é do grande interesse de todo mundo, é algo bem interessante, legal de estudar. Nós vamos falar sobre a vida e morte do Egito Antigo. Para nós, sociedade ocidental contemporânea, falar sobre morte às vezes é um assunto bem delicado. Mas para os egípcios da antiguidade, a morte ela era nada mais, nada menos do que uma etapa da vida. E eles não tratavam a morte como algo ruim, algo negativo, algo a se ter medo. Pelo contrário, a morte já estava no cotidiano deles, seja através da representação da arte, ou mesmo na preocupação em continuar uma vida após a morte. Tá? Nós vamos entender então todo esse processo através desta aula. Eu espero que você esteja com o seu material aí ao lado, acompanhe, anote suas dúvidas e vamos para a aula. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que quando nós estudamos Egito, nossa, tem muita coisa a se falar. A história do Egito Antigo é muito interessante, cheia de curiosidades. Então, só queria deixar claro aqui que é muita coisa. E é claro que nós não vamos conseguir abranger tudo, tá? Então, nós, alunos do sexto ano, vamos focar para esta aula em alguns pontos, tá? Nós vamos falar sobre a concepção de religião para os egípcios da antiguidade, vamos conhecer alguns deuses egípcios, falaremos sobre a crença na vida após a morte, conheceremos o processo de mumificação, arte mortuária e também escrita egípcia. Então, esses pontinhos aí que você vê destacados com esta seta vermelha no slide são os temas desta videoaula, tá? Nós falaremos sobre esses temas. Bom, o Egito é tão vasto, a história do Egito Antigo é tão vasta que foi necessário criar uma ciência própria para o estudo do Egito Antigo.
e ela se chama egiptologia. A egiptologia é um ramo da arqueologia e da história do Egito que se preocupa, que se dedica a estudar as fontes encontradas na região e construir todo um conhecimento a respeito dessa civilização. Legal, né? Você já tinha ouvido falar dessa ciência? Nós temos aqui duas imagens para representar um pouquinho essa ciência. No topo do slide vocês encontram aí uma imagem de egiptólogos lá do Museu do Louvre de Paris, e eles estão em busca de uma capela funerária. Através de escavações, através de estudos, eles constroem esse conhecimento sobre o Egito Antigo. E aqui nós temos um outro pesquisador, que é o Jean-Jacques Champollion, que foi o responsável por decifrar a escrita hieroglífica. Nós falaremos mais sobre ele daqui a pouquinho. Tá? Ele também representa, então, um importante nome no estudo do Egito Antigo. Bom, iniciando então, a partir daqueles pontos que eu citei, vamos falar sobre a religião no Egito Antigo. Religião significa religar. Religar o quê? A nossa essência humana ao sagrado. Mas para os egípcios, isso nunca foi desligado. Então, para eles, na antiguidade, não existia a concepção de religião. Isso mesmo. Por quê? Porque não existia a separação de sagrado e profano como nós temos hoje em dia na nossa sociedade. Para eles, tudo era sagrado. Tudo estava associado aos elementos da espiritualidade, da religião. A política, a economia, as relações sociais, as relações com o meio ambiente. Então, tudo estava dentro desse conceito, dessa concepção do que nós hoje consideramos como religião, tá? Vamos falar então sobre a religião e essa relação com a política. Nós temos ali no quadrinho azul a definição, uma explicação básica do que seria a teocracia, que era o governo sagrado do faraó. Nós aprendemos que o faraó ele era a encarnação do deus Horus. Então, ele era o representante do deus na terra. E ele governava o Egito com esse poder, com essa carga sobre os seus ombros. Né? Claro que as pessoas obedeciam, claro que as pessoas dedicavam-se a ele, adoravam o faraó, porque ele era o próprio Deus. E o faraó tinha uma principal função, que era manter o equilíbrio, chamado de Ma'at, entre o mundo espiritual e o mundo dos mortos. O mundo terreno, onde estão vivendo as pessoas e que seguem o seu governo. Então, o faraó ele é responsável por manter o equilíbrio, evitar que o caos se espalhe e cause problemas, seja problemas da colheita, seja doenças e outras coisas que na época eles não conseguiam explicar cientificamente, como hoje nós explicamos, eles associavam a esses elementos e essa compreensão espiritual. No Egito Antigo, nós temos a crença em vários deuses, portanto, nós chamamos essa crença de politeísmo. Assim como nós já tínhamos visto, por exemplo, lá nos mesopotâmicos. A mitologia egípcia, a crença egípcia, ela é permeada de simbolismos, de amuletos, de imagens que são representativas. Então, por exemplo, eu coloquei ali para vocês o olho de Horus, que era um amuleto da sorte e muito representado na arte mortuária e também tudo que está relacionado à religião no Egito Antigo. E aqui nessa outra imagem nós temos ali o deus Anubis diante de um sarcófago, né, provavelmente de um faraó, e ali ao fundo várias inscrições na escrita hieroglífica. O deus Anubis, nós falaremos um pouquinho mais sobre ele e esse papel que ele tinha com os mortos.
Bom, lembra que nós estudamos no comecinho do ano sobre as explicações para a criação do ser humano e que cada sociedade constrói uma história a partir da sua crença? Então, os egípcios eles também tinham um mito de origem, pensando lá naquela teoria criacionista da existência humana, tá? Então, brevemente aqui para vocês o mito de origem dos egípcios. Pessoal, queria deixar claro para vocês o seguinte, assim como eu falei no início que a história do Egito é bem complexa, cheia de elementos e que nós poderíamos aqui estudar só o Egito durante o ano todo, ainda faltaria tempo. A mitologia também, ela é muito rica, cheia de criaturas, deuses, histórias, lendas. Então, às vezes ela até fica um pouco confusa. Eu trouxe aqui de forma um pouco mais simplificada, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muitos outros elementos. Essa imagem que vocês estão vendo aí no centro do slide. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês com o meu marca-texto. Conseguem perceber que nós temos aqui uma pessoa curvada e outra pessoa aqui embaixo, né? Então, essa é uma representação do mundo para os egípcios. Como que isso aconteceu? Então, no início, não existia nada, apenas um grande oceano chamado Num. E eles normalmente associam esse grande oceano a qual rio? Ao rio Nilo. Desse oceano surgiu Atum. Atum imediatamente fez Shu, deusa do ar, e Tefnut, o deus da umidade. No ar que nós respiramos, quando está muito seco o tempo, nós não dizemos que falta umidade, então o ar e a umidade são coisas que se relacionam. Eles, digamos que eles são um casal, Shu e Tefnut, o ar e a umidade. Eles geraram Gebi, que representa o deus da terra, e Nut, que representa a deusa do céu. Gebi, a terra, Nut, a deusa do céu. E esses dois seres também formaram um casal e geraram os principais deuses, Osíris, Sete, Ísis e Néftis. Porém, os pais de Gebi e Nut, Shu e Tefnut, não permitiram que eles continuassem nesse abraço e se colocaram entre eles. Então, o que tem entre o céu e a terra? O ar e a umidade. Então, essa é a explicação dos egípcios para a existência do mundo, para a origem do mundo. E é claro que aí os seres humanos foram criados a partir da interferência dos deuses. Aqui nós temos também digamos que uma árvore genealógica, né? Atum, Shu, Tefnut, Gebi, Nut e os principais deuses aqui. Na mitologia é bem comum, né, como eu falei para vocês, às vezes ela até pode parecer um pouco confusa para a nossa compreensão, é comum que os deuses representem características humanas, como eles podem ter sentimentos e também relações como dos humanos, eles podem ter filhos, eles podem ter grau de parentesco familiar, como irmão, irmã, eles também podem sentir ciúmes, sentir raiva. Um exemplo disso é que Sete tinha ciúmes, tinha raiva do seu irmão Osíris e o matou. E a Ísis, na mitologia, que é irmã de Osíris e de Sete, também é esposa de Osíris e de Sete. Então, vejam, para nós, a compreensão, isso pode ser confuso, tá? Por isso que é um pouco difícil de estudar a mitologia, mas também bem interessante. Aqui nós temos o panteão dos egípcios, todos os deuses egípcios para vocês reforçarem, né? Eu já passei uma atividade para vocês fazerem uma pesquisa, consultarem um site onde tinha as principais divindades egípcias, mas aqui eu também trouxe para vocês Osíris como um dos principais, ele é o responsável pelo mundo dos mortos, Ísis, sua irmã e esposa, Horus, o filho desse casal, Tote, que é o deus responsável pelas questões
ligadas ao conhecimento, então ele era o deus dos escribas. Ra, representando o sol. Sete, que é o irmão de Osíris e de Ísis. Amun, Ptah, Ator, Sekhmet, Anubis e Néfites. Então, aqui, o panteão egípcio, percebam que eles estão cheios de elementos, amuletos, e cada um desses símbolos aqui vai representar alguma coisa importante para os egípcios. Uma característica muito legal da mitologia egípcia são as características físicas dos deuses. E aí nós temos uma palavra bem longa, que é a palavra antropozoomorfismo, que é utilizada para representar as características humanas, animal, nesse formato da figura. Então, nós temos deuses que têm característica apenas humana, por exemplo, a Ísis aqui nessa imagem. Temos deuses que misturam o humano com o animal, como o Anubis. E também temos criaturas mitológicas, deuses que misturam mais de um animal, como o Amut, que tem cabeça de crocodilo, a cauda de um hipopótamo e o peito aqui de um leão. 3 criaturas terríveis e muito temidas no Egito, nessa região desértica do Egito. São animais presentes aí na fauna dessa região e que representavam, então, portanto, o perigo. Ela tem uma função muito importante lá no mundo dos mortos, e nós falaremos dela mais lá para frente. Aqui nós temos um processo muito legal, que vocês também já assistiram um videozinho explicativo, então eu não vou me repetir muito aqui, mas é o processo de mumificação. Os egípcios faziam a mumificação justamente por acreditarem numa vida além da morte. Então, o corpo precisava estar preservado. Vocês sabem que quando uma pessoa morre, o corpo entra num processo de decomposição. Nós somos seres vivos e todo o nosso corpo, quando deixa de ter vida, ele se desfaz. Então, para preservar esse corpo, eles tinham um ritual, e esse ritual era seguido pelos sacerdotes. Lembrando que nem todos os egípcios tinham a oportunidade de passar por esse processo, eram apenas aqueles ricos, pessoas mais importantes da sociedade, que tinham posses. Então, aqui nós temos as 6 etapas do processo de mumificação. Então, primeiro o corpo ele era lavado, é um ritual de purificação. Depois, os órgãos internos eram removidos. Existia uma etapa onde os órgãos não eram removidos, para as pessoas um pouco menos abastadas, que tinham um pouco menos de dinheiro. Então, os órgãos que, quando o processo era um pouco mais caro, nesse caso, quando os órgãos eles eram removidos, eles eram colocados nesses vasinhos que vocês veem aqui ao lado, que eram chamados de vasos canopos. O coração e os rins não eram retirados, porque o coração e os rins eles representavam a sede das emoções e dos sentimentos, então eles permaneciam no corpo. O cérebro não era considerado importante, ele era jogado fora e eram preservados principalmente estômago, pulmões, fígado e os intestinos. E cada um desses órgãos ficava dentro de um copinho específico, que era, digamos que, protegido pelos filhos de Horus, que vocês conseguem ler aqui os nomes, não vou nem ousar tentar pronunciar esses nomes aqui, que é difícil, tá? Então, esses vasos canopos ficavam ao lado da múmia e os órgãos eram preservados. Depois disso, na terceira etapa, sem os órgãos internos, o corpo era mergulhado no natrão, que era um minério, e ficava lá por cerca de 70 dias.
Aqui diz 4 dias, mas são 70 dias. O latrão era removido do corpo, lavado novamente e untado para preservar a pele. Depois, o corpo era preenchido. No espaço onde estavam os órgãos eram preenchidos, principalmente com joias e amuletos. Era construída uma máscara e, finalmente, o corpo ele era enfaixado e colocado dentro dos sarcófagos. A máscara, os sarcófagos eram verdadeiras obras de arte, né, cheias de cobertas de joias, de ouro. Então, quanto mais rico, mais poderoso, mais exuberante eram essas peças. A mumificação era a preparação física. Para que o corpo não entrasse em decomposição, fosse preservado, acontecia o processo de mumificação. Mas os egípcios acreditavam que além do nosso corpo nós tínhamos também o Ba, que era o equivalente ao espírito. E esse espírito ele saía do corpo, como vocês veem ali na imagem, na forma de um pássaro, e durante a noite ele se afastava do corpo. E esse espírito, o Ba, era o Ba que era encaminhado para o mundo inferior, onde seria julgado num tribunal, o tribunal de Osíris. Aqui vocês podem identificar, no livro de vocês tem uma imagem que representa isso também, todas as etapas. Essa pessoa aqui de branco é um escriba que está sendo levado pela mão aqui por Anubis até diante do juiz Osíris. Então, o coração, né, isso é tudo uma representação espiritual. O coração desta pessoa era colocado em uma balança e esse teste, a pesagem do coração, era para comprovar se essa pessoa tinha cumprido o seu propósito em vida, se ele tinha sido uma boa pessoa, se ele seria aprovado ou não para continuar a sua etapa, né, e seguir para a vida após a morte. Na balança era colocado de um lado o coração e do outro lado uma pena. Se o coração fosse mais pesado que a pena, essa pessoa não seria aprovada e ela seria devorada pelo deus Amute, aquele deus que tinha as 3 formas lá de leão, crocodilo e hipopótamo. Vocês acham que um coração é mais pesado que uma pena? É mais pesado, então muito dificilmente, né, uma pessoa seria aprovada nesse tribunal. Mas lembrem, gente, isso tudo é mitologia, isso tudo é crença. Não temos como, isso tudo não aconteceu, né? Não existem provas de pessoas que voltaram, múmias que voltaram à vida, tá? Então, para deixar claro isso. Aqui no trono vocês veem Osíris presidindo esse tribunal e julgando, portanto, esses mortos. Os egípcios eles tinham um livro, o Livro dos Mortos, que era uma compilação, uma coletânea de várias orações, servia também como um guia para que esse falecido chegasse até esse mundo inferior. Então era muito importante que a múmia tivesse ao lado dela, no seu sarcófago, o Livro dos Mortos, para que ela pudesse ter as orientações e ser guiada até o tribunal de Osíris. Não podemos falar sobre a arte egípcia sem falar sobre a morte. Então, a temática mortuária ela está presente na arte egípcia, seja na construção das pirâmides, então na arquitetura, seja no artesanato, construção das máscaras, dos sarcófagos e todos aqueles utensílios utilizados no processo de mumificação, por exemplo, os vasos canopos, nas lápides, nos túmulos, enfim, nas tumbas de forma geral e estátuas que representavam esse espaço de descanso. As pinturas também representam a morte, representam o tribunal de Osíris, representam o livro dos mortos, representam os deuses. Então, a pintura, a arte egípcia é bem forte nesse aspecto mortuário.
Nós temos também outras duas características interessantes da arte, que eu tenho certeza que vocês já estudaram com as professoras de arte, mas eu queria reforçar aqui, que são o tamanho das pessoas de acordo com a posição social. Então, percebam que existem pessoas muito maiores que as outras. Quanto maior, mais importante socialmente. Normalmente, os deuses e o faraó eram representados em tamanho maior. E a lei da frontalidade, que é a forma como os egípcios pintavam, né? Deixando a cabeça e as pernas de perfil e os olhos e o tronco de frente. Finalizando a nossa aula, pessoal, eu queria falar também com vocês sobre a escrita egípcia. Então, os egípcios, não contentes com uma escrita, desenvolveram 3. São elas: a demótica, que era utilizada de forma mais ampla pela população, principalmente no que diz respeito aos negócios, à economia; a hieroglífica, que era empregada nas escritas sagradas, principalmente no que diz respeito à parte mortuária, né, nos túmulos, livro dos mortos, nas inscrições gravadas nas paredes das pirâmides, e essa escrita normalmente era dominada pelos escribas, que vocês olham, conseguem identificar ali ao lado, né, 2 artesanatos representando escribas. E a escrita hierática, que era uma versão simplificada da hieroglífica. Temos também uma representação ali da escrita hieroglífica na primeira imagem, que mostra, né, os símbolos representando ideias, representando símbolos e também sons. A escrita hieroglífica ela foi decifrada, demorou para ser decifrada, e ela só foi decifrada a partir do estudo desta pedra que vocês veem aqui, que é a Pedra de Roseta. Ela foi encontrada numa expedição de Napoleão Bonaparte, e quem decifrou a escrita a partir da palavra Ptolomeu foi Jean Champollion, isso em 1821. A Pedra de Roseta ela é composta de 3 inscrições: hieróglifo, demótico e grego. O grego e o demótico já haviam sido decifrados, e a partir da palavra Ptolomeu eles também conseguiram decifrar a escrita hieroglífica. Pessoal, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido bem objetiva, que tenha ajudado vocês a entender melhor o conteúdo, entenderem melhor o conteúdo. Peço para que vocês estudem o material, leiam o livro didático, anotem as dúvidas e procurem seus professores lá no Google Classroom para conversar e esclarecer aquilo que você não entendeu muito bem, certo? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.